Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Você é o tipo de pessoa que lê ou que escuta apenas versículos soltos da Bíblia? Então, eu vou te dar uma dica que vai te ajudar muito na leitura da Bíblia, no estudo bíblico, para entender a mensagem, a palavra de Deus. Sempre leia o livro inteiro, seja ele curto, seja ele longo. Comece a praticar o hábito de ler o livro inteiro. Por exemplo, livro de Isaías, Mateus, Jó e assim sucessivamente. Somente assim a gente consegue entender o espírito da Bíblia, o espírito daquilo que está sendo passado na palavra. Olá, aqui é a Ali. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao canal. Faça parte dessa linda corrente do canal Pela Vida com Amor, me ajudando a divulgá-lo. Assim, o YouTube também recomendará os vídeos do canal a mais irmãos e irmãs. Lembre-se de assinar o canal também e ativar o sininho das notificações para receber vídeos novos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu, Paulo, sou apóstolo em missão especial por Cristo, nossa viva esperança. Sob o comando de Deus, nosso Salvador, escrevo a você, Timóteo, meu filho na fé. Desejo tudo de bom para você, da parte do nosso Deus e de Cristo. Os especialistas. A caminho da província da Macedônia, aconselhei você a permanecer em Éfeso. Pois bem, não mudei de ideia. Fique firme no comando, de modo que o ensino continue a ser ministrado. Ao que parece, alguns que ensinam aí estão introduzindo lendas e relatos genealógicos fantasiosos inúteis, em vez de conduzir o povo ao equilíbrio e aprofundá-los na fé e na obediência. A essência de tudo que enfatizamos é simplesmente o amor. Amor não é contaminado por interesse próprio e fé corrompida, ou seja, uma vida aberta para Deus. Os que se distanciam da essência logo se perdem num labirinto de futilidades. Eles se apresentam como especialistas em assuntos religiosos, mas, a despeito de toda a eloquência, não sabem o que estão falando. É verdade que a orientação moral e o conselho são necessários, mas vale lembrar como dizer e a quem dizer são tão importantes quanto o que dizer. É óbvio que o código da lei não é dirigido a pessoas responsáveis, mas aos irresponsáveis, que desafiam a autoridade e não pensam no que é certo a respeito de Deus, da vida, do sexo, da verdade e assim por diante. Eles desdenham da mensagem que o grande Deus me incumbiu de transmitir. Sou grato a Cristo Jesus, que me julgou capaz de cumprir esta tarefa. Mesmo que eu não merecesse confiança, você sabe, Ele me confiou este ministério. As únicas credenciais que eu trouxe foram agressão, intolerância e arrogância, mas fui tratado com misericórdia, porque não sabia o que estava fazendo, não sabia contra quem lutava. A graça, misturada com a fé e o amor, foi derramada sobre mim e dentro de mim, e tudo por causa de Jesus. Aqui está uma palavra que você pode levar no coração e confiar nela. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou a prova, o pecador público número 1, de alguém que jamais conseguiria nada a não ser por pura misericórdia. E agora ele me apresenta como prova de sua paciência sem fim aos poucos que confiam nele para sempre. Profunda honra e esplendorosa glória ao Rei,
de todos os tempos. Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Estou passando essa tarefa a você, meu filho Timóteo. A palavra profética dirigida a você nos preparou para isso. Todas aquelas orações serão atendidas, para que você faça um bom trabalho e seja destemido em sua luta e apegado à fé. Afinal, estamos numa guerra. Alguns, você sabe, por relaxar na firmeza e por pensar que qualquer coisa é válida, fizeram da vida de fé uma bagunça. Himeneu e Alexandre estão entre eles. Eu os entregarei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Fé simples, verdade singela. Capítulo 2. A primeira coisa que quero que você faça é orar. Ore como souber, por todos os que você conhece. Ore, especialmente, pelos líderes e seus governos, para que governem bem, de modo que estejamos tranquilos quanto à nossa vida simples, em contemplação humilde. É assim que o Deus Salvador quer que vivamos. Ele quer que não somente nós, mas todos, sejam salvos e conheçam a verdade que nós aprendemos. Que existe um Deus, apenas um, e um sacerdote mediador entre Deus e nós, Jesus, que se ofereceu em resgate por todos os prisioneiros do pecado para libertá-los. Pouco a pouco, as notícias vão se espalhando. E esta tem sido minha única tarefa: levar essas notícias aos que nunca ouviram nada a respeito de Deus e explicar como a mensagem opera, pela fé simples e pela verdade singela. Considerando que a oração está na base de tudo isso, o que mais quero é que os homens orem, em vez de ficar brigando como inimigos, e levantem mãos santas para Deus. Quero também que as mulheres tenham sua participação, portando-se como humildade na presença de Deus, sem obsessão ou ficar se enfeitando na frente do espelho ou correndo atrás da última moda, mas fazendo um belo trabalho para Deus, tornando-se belas dessa maneira. Não permito que as mulheres assumam o comando e digam aos homens o que fazer. Elas devem ficar quietas e obedientes, como os demais. Adão foi feito primeiro, depois Eva. A mulher foi enganada primeiro, foi a pioneira no pecado, e Adão imediatamente depois. Mas o ato de dar à luz trouxe salvação, invertendo a situação de Eva. No entanto, a salvação vem apenas para os que perseveram na fé, no amor e na santidade, e isso os torna maduros. Tenha certeza disso. A liderança na igreja. Capítulo 3. Se alguém deseja ser líder na igreja, ótimo, mas há algumas condições. Deve ser alguém de boa reputação, fiel à esposa, de fácil relacionamento e hospitaleiro. Deve entender do que fala, não ser muito chegado ao vinho e não ser controlador, mas gentil. Não deve ser sensível demais a críticas nem movido pela ganância. Deve administrar bem seus negócios, ser atencioso para com os filhos e respeitado por eles. Pois, se alguém não é capaz de lidar com os próprios negócios, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Não deve ser novato na fé, para que a posição não suba à cabeça e assim não caia na armadilha do diabo. O mesmo vale para os que querem servir em outras funções na igreja, cristãos sérios, sem falsidade e não muito chegados em vinho, e que não estejam no ministério pensando em ganho pessoal. Devem ter respeito pelo mistério da fé, não usando a posição em proveito próprio. Eles devem ser testados. Se mostrarem que são capazes,
que assumam sua função. Nenhuma exceção deve ser feita às mulheres. Para elas, as mesmas qualificações, sérias e confiáveis. Não devem ser faladeiras nem muito chegadas em vinho. Quem serve na igreja deve ter compromisso com o cônjuge, ser atencioso com os filhos e cuidadoso nos negócios. Os que cumprem devidamente o papel de servo serão respeitados. Um crédito verdadeiro para a fé em Jesus. Espero visitá-lo em breve, mas caso eu me atrase, escrevo esta carta para que você saiba como devem ser as coisas na casa do Senhor. A Igreja Viva de Deus, defensora da verdade. A vida cristã é um grande mistério, muito além do nosso entendimento. Mas algumas coisas são bem claras. Esteve entre nós em corpo humano, foi justificado pelo Espírito, foi visto por anjos. Foi proclamado entre todos os povos, crido em todo o mundo, recebido na glória celestial. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com quem precisa ouvir a mensagem de Deus. Que sua vida seja abençoada em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.